Boa noite, minha galerinha, meus caros explicadores, fofuras da minha vida. Chegaram bem na hora do chá. Sabe, da última vez que viemos pra essa sala de jantar estávamos falando de histórias da creche, certo? Bem, quem não adora uma sequência? Então vamos voltar pra época nostálgica de atazanar os funcionários da creche. Se vocês lembram do último vídeo, devem lembrar que minha irmã Rachel ia pra creche junto comigo. Ela com as crianças grandes, eu com as criancinhas. Mas nós duas já atendimos aquela creche literalmente desde o berço. Então os funcionários nos conheciam, e nós duas tínhamos reputações. O apelido da Rachel por ali era Rocky, porque ela vivia puxando briga com os valentões mais velhos. Já eu... Bem, quando eu tinha 1 aninho, eu chegava nos bebês que estavam começando a aprender a andar e empurrava eles, rindo histericamente. Olha só, eu tive meu período encapetado cedo, vocês deem graças a Deus que eu sou uma boa bruxa da floresta agora. Um típico dia na creche para as irmãs Parham começava sendo deixadas na porta pelos pais de manhã bem cedinho. E a experiência era bem diferente dependendo de qual dos pais nos levava. Veja bem, a Rachel e eu não gostávamos quando nossos pais iam trabalhar. A gente francamente não curtia ser largada na creche. Mas a gente sabia que era pra guardar isso pra gente quando era a mamãe que nos levava. Ela tinha pulso bem firme, então as nossas lágrimas de crocodilo não teriam efeito nela. Ela ia simplesmente nos largar na porta e sair rebolando sem nem olhar pra trás. Aprendemos cedo que o coração dela não podia ser amolecido. Mas se era o papai levando a gente pra creche... Tem um jogo que crianças e adultos curtem bastante. Quando uma criança brinca disso, é chamado de cavar num lugar aleatório e torcer pra achar alguma coisa. Quando um adulto brinca disso, é chamado de Minecraft. Pra uma criança, cavar na terra ou na areia é mágico, em grande parte pela chance diminuta de realmente achar alguma coisa. Mas tem 2 coisas principais pela qual você procura quando criança. Repitam comigo: tesouro enterrado e ossos de dinossauro. O que significa que arqueólogos e paleontólogos são só adultos que nunca cresceram. Uma vez eu causei danos na propriedade da creche por cavar. Querem saber como? É claro que querem. Um dia eu e mais 2 crianças estávamos brincando numa área isolada e com sombra do playground na parte de trás do prédio. Uma área convenientemente difícil para os adultos supervisionarem. Nós cavocávamos alegremente na terra quando... Gasp! Não é que achamos alguma coisa? Essa é a melhor parte da positividade e do otimismo das crianças. Não interessa o que você acha nessa brincadeira, você ainda se sente o Indiana Jones. E nós 3 estávamos estáticos por descobrir o raro e elusivo cano d'água. Isso vai para um museu! Mas no segundo em que a gente se afastou e deixou o campo arqueológico desprotegido, um moleque aleatório viu o cano exposto no chão, pegou uma pedra e... ele levou toda a culpa. E tiveram que cortar a água da creche por alguns dias até consertar o cano. Nessa próxima história, no entanto, eu absolutamente fui pega no flagra e eu tenho certeza de que essa é uma dessas experiências de infância universais. É algo igualmente hilário e perigoso o momento em que a criança descobre que cabelo deve ser cortado e que tesouras servem para cortar. A gente junta 2 e 2 bem depressa olhando aquelas tesourinhas no estojo de artes. Só houve um incidente onde eu tentei cortar o meu próprio cabelo quando pequena e foi na creche. Obviamente foi durante a aula de arte. Eu nem lembro o que a gente estava fazendo, mas envolvia tesouras e a monitora que devia nos supervisionar cometeu o erro fatal de tirar o olho por 2 segundos. Porque era todo o tempo que eu precisava. Eu peguei um teco do meu cabelo, levantei a tesoura e... Rebeca! Você nem pense nisso, moça! A monitora me colocou de castigo no escritório com ela. Sabe a decisão, não me deixar fora de vista novamente? Ela sentou na mesa dela pra anotar aquele incidente na minha ficha. X9. Enquanto eu tinha que ficar quietinha na cadeira. Mas toda vez que outro adulto passava por lá, essa mulher dizia algo tipo... Ei, olha só o que acontece quando a Rebeca resolve virar cabeleireira. Oh! Ok, Márcia. Eu não me lembro de ter pedido sua opinião sobre as minhas habilidades com a tesoura, mas se você quer partir pra ignorância, eu dou o microfone pra Bequinha. Você tira sarro do meu cabelo, mas você pagou pra alguém te deixar assim. Se eu tivesse cortado esse ninho de rato, pelo menos ficava melhorzinho. Eu não tô ganhando pra isso. E não me pagam um tostão pra te aturar, mas cá estamos. Alô, senhora Parham? Sim, é a Rebeca de novo. Mãe, te salvei dinheiro na próxima ida no salão. Ok, na real eu não disse nada disso. Quem dera eu fosse tão boa assim em dar patada naquela época. Se eu fosse, talvez eu tivesse virado uma comediante de verdade ao invés de uma animadora fingindo ser uma. Vocês ouviram a do pavê pra comer?
Como eu disse antes, a Rachel estava na sala das crianças grandes, tínhamos atividades diferentes, então nem sempre passávamos tempo juntas. Mas um dia, enquanto eu inocentemente brincava com as outras criancinhas, um monitor me tirou de perto dos brinquedos e me sentou com a Rachel numa mesa bem longe do resto do grupo dela. Era inegável, ela estava sendo propositalmente isolada do resto da turma. Ok, o que foi que você fez? Você não confessou, certo? Exige um advogado, eles não podem provar nada. O que realmente aconteceu foi que os monitores planejaram uma atividade onde eles davam um bloco de pasta de amendoim para cada criança usar de massa de esculpir. A melhor parte é que eles podiam comer suas criações depois. O problema com essa brincadeira é que a Rachel sempre foi extremamente alérgica a amendoim. Sério, a gente tem que ligar pra emergência toda vez de tão sensível que ela é. Uma vez eu abri uma jarra de creme de amendoim concentrado, fechei ela depois de alguns segundos e quando a Rachel passou pela área 1 minuto depois, os olhos dela imediatamente incharam. Então, naturalmente, não iam deixar ela brincar com uma substância que pra ela é essencialmente veneno. Em vez disso, eles deram pra ela umas massinhas e me forçaram a brincar junto pra ela não ficar sozinha. Oh, mas que momento fofo e bonitinho entre as duas, não é? Não é? Hey, Mini Becca, é um momento fofo e bonitinho, não é? Oficial, eu nunca vi essa garota na minha vida. E eu quero pasta de amendoim. Hey, você não vai me arrastar contigo, não. Não, eu fiquei lá sentada o tempo todo brincando com a Rachel, ainda que a contragosto. Mas quando a atividade acabou e a Rachel já estava longe, eles eventualmente me deram uma colheradinha de pasta de amendoim pela minha cooperação. Mas, meu Jesus, que pirralha que eu era! Fazendo birra numa situação em que eu podia ter terminado com minha irmã a menos! Mas olha só, eu juro que eu não era sempre tão egoísta assim. Às vezes, eu era muito útil. Sabem a bala Smarties? Não as boas, as de lembrancinha de festa. O bispo, no tabuleiro de xadrez dos doces meia-boca, nem tentem argumentar comigo nisso. Bem, na creche era comum eles distribuírem esse doce ocasionalmente como um mimo. E um dia a Rachel aparentemente conseguiu botar as mãos num pacotinho. A gente tava na hora da soneca quando ela rolou pro meu lado e sussurrou. Ei, Becca, adivinha? Que eu enfiei um Smart no nariz e não consigo tirar. Agora, como uma jovenzinha cheia de potencial pra talvez um dia vir a ser inteligente, eu tinha o plano de ação perfeito pra ocasião. Eu tenho um graveto. A gente enfia tudo que é tralha no bolso quando criança e aparentemente naquele dia eu tinha um graveto. Agora, não se mova. E eu enfiei o graveto no nariz da Rachel pra tentar tirar o Smarties. Mas como podem imaginar, um graveto não é a ferramenta mais eficiente ou sanitária pra essa tarefa. Então tudo que eu consegui foi empurrar a bala ainda mais fundo. Au! Eu acho que isso tá prestes a virar uma lobotomia. Bem quando eu pensei que o Smarties não podia ir mais fundo no nariz da Rachel, uma funcionária passou e foi recebida com essa cena adorável. Olha só que coisa, aquele tranco foi o bastante pra empurrar a bala pro fundo da garganta da Rachel. Aí, tá vendo? Quis resolvida. Meu pai costumava dizer pras pessoas que eu era esperto bastante pra virar médica. Eu acho que ele mentiu. Ok, explicadores, obrigada por virem tomar um chazinho comigo, mas acho que é hora de eu virar abóbora. Muito obrigada por me escutar, mas agora eu tenho que desligar. Tchau!